É muito bom poder partilhar sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, suas obras, seus milagres, seus prodígios, a vida pública do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não tem como seguir na vida pública de Jesus sem buscar, sem retornar à sua vida oculta. Aqueles momentos que nosso Senhor passou com a Santíssima Virgem e com São José vai dar todo o fundamento para a vida pública, para tudo o que ele passou. Então é necessário pararmos, meditarmos, olharmos para essa vida inicial, depois da encarnação do Verbo, mas toda essa sequência de Jesus até chegar à vida pública. É isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos dar um pouco de atenção também a essa vida onde Nosso Senhor teve todo esse mistério escondido, digamos assim. Por quê? Porque é justamente nessa vida de Jesus, entre vida pública e vida oculta, que nós vamos encontrar a escola de santidade. Se você deseja ser santo, não basta só olhar para a vida de Jesus, mas buscar os pormenores da vida de Jesus, as virtudes que Jesus teve, que agiu, que a família de Nazaré vivenciou, para também assim buscarmos esse entendimento. Então, quando nós buscamos vida oculta de Nosso Senhor, a gente vai ser reportado a uma cidade chamada Nazaré. E alguém pode dizer assim, mas de Nazaré pode vir coisa boa? Como é uma passagem bíblica que tem, né? Será que daquele lugar vinha alguma coisa boa? Por quê? Porque se falasse de Jerusalém, aí estaria certo, porque Jerusalém era uma cidade grande, Belém era a cidade do rei Davi, mas Nazaré, do que teria? Não tinha nada que chamasse atenção em Nazaré, entende? Geograficamente estava lá naquele cantinho, mas de forma de atrair as pessoas, nada, não tinha nada que fizesse nem barulho. Então, aparentemente uma cidade ordinária, uma cidade oculta, mas em Nazaré estava uma casa, e essa casa a gente pode literalmente dizer que era uma oficina, lugar onde as pessoas, os santos, os homens de boa vontade buscam para aí serem formados. Formados em quê? Em carpintaria, mas que é isso, meninas? Serem formados nas virtudes. As virtudes da Sagrada Família, da família de Nazaré, é essa que nós precisamos aprender. Então, vamos entender assim: Nosso Senhor teve um período de 30 anos, que foi sua vida oculta. E aí nós podemos dizer que nós vamos estar atento a essa vida de Jesus, porque ele vai ser o nosso modelo, tudo bem? Mas os 3 anos depois de vida pública de Jesus, além, lógico, dele ser modelo, mas ele vai ser mestre, porque a vida pública de Jesus é onde ele vai ter e vai dar os seus ensinamentos. Então, entendamos que esses ensinamentos, ele quis muito mais passar para as pessoas pela sua vida prática que ele tinha do que mesmo pela sua pregação. Não digamos, não dizemos que Nosso Senhor começou a vida pública só depois dos 30 anos, mas ele teve momentos de vida pública ainda quando ele estava em Nazaré. Lembremos-nos que ele foi pregar nos meios dos doutores, e lá as pessoas já percebiam, e lá é a passagem bíblica que mais nos chama a atenção para vermos em Jesus uma grande virtude. E se perguntar o que é que foi a vida de Nazaré, a gente pode resumir numa virtude: obediência, não é? É justamente essa obediência de Nosso Senhor que tanto nos chama a atenção. Então, a vida precisa ser ordenada. Ordenar não significa dar ordem a alguém, mas nós termos nossa vida em equilíbrio, em ordem, em uma verdadeira sintonia entre as nossas vontades e as nossas decisões e os nossos atos. Então, a gente pode dizer que a família de Nazaré tinha sua vida ordenada. Por quê? Porque São José, ele era ordenado para fazer que sentenças, que atitudes. Ele devia trabalhar com o suor, não é, do seu trabalho, ter o sustento da sua família. Mas cabia a ordem da casa dirigir os alimentos, dirigir as tarefas, as roupas à Santíssima Virgem.
E como é que se dava essa ordem na família de Nazaré? Cada coisa tem que ter um canto. Por exemplo, você precisa ser ordenado. Onde é que você guarda as suas camisas, os seus sapatos, não é? As suas peças íntimas. Se você tem isso ordenado na sua mente, você não perde tempo, porque quando você quer, você vai lá onde você colocou e você encontra. Então, o que é ter uma vida ordenada? É você ter um entendimento, uma ordem, onde você guarda, o que você vai fazer, quais são as suas tarefas. Não estou dizendo que você tenha que ter uma rotina, mas que você tenha que ter um equilíbrio nas suas funções. Então, fazer tudo em seu devido tempo, mas com prazer, ou então quando você está cansado. Mesmo que eu esteja cansada, eu preciso fazer, realizar alguma atitude, porque eu tenho que ter minha vida ordenada. Se você diz assim, estou cansada, Mara, vou rezar só amanhã. Bom, depois da manhã você não está mais fazendo isso porque você tirou a ordem da sua vida, você tirou as prioridades, não é? O entendimento do que deve se fazer, a sua sequência. Então, eu devo ter uma vida ordinária e fazer minhas atitudes com constância e perseverança. Era isso que acontecia, era esse segredo que acontecia na família de Nazaré. Então, se São José ganhava o pão, se a Virgem Maria ordenava tudo, Jesus estava sujeito aos seus pais. Lembrando da virtude que a gente vai encontrar nessa vida oculta de Jesus, obediência. Então, ele estava sujeito. Essa obediência é o fim de todo aquele que quer servir a Deus. Eu digo, eu quero servir a Deus, mas eu não sou obediente, eu não estou atento aos preceitos, não estou atento aos conceitos de Jesus, então eu não sou obediente. Se eu não sou obediente, eu não posso servir. E servir sem obediência, você vê, se eu vou fazer o que eu quero, a minha vontade, então isso também não vai ser obediência. Então, nessa ordem da família de Nazaré, Maria era sujeita a José, por mais que ela tivesse toda a unção, o Espírito Santo, mas quem puxava o burrinho era São José. Ela era obediente a São José. Mas José também era obediente à vontade do Pai. Quando chega a determinados momentos nas Sagradas Escrituras que vai dizer, vai para um canto, vai para outro, vai para tal canto, aquela outra procura, era com José que Deus falava. Por quê? Porque cabia a ele, e ele era obediente à vontade de Deus, ele cumpria fielmente a vontade de Deus. E Jesus passa a ser modelo de obediência, por quê? Porque ele mesmo sendo superior, a submissão do superior, agora ele acolhe a vontade de São José e da Virgem Maria. Então, esses três corações, eles são obedientes a Deus. Na família de Nazaré havia essa obediência. Então, a gente pode dizer que a obediência é a chave, não é, para uma vida virtuosa. O programa de vida da família de Nazaré passava pela obediência. Em nenhum momento faziam sua própria vontade, senão a vontade de Deus. Não bastava fazer exteriormente o que se mandavam, mas fazer com disposição, fazer com desejo. Eles tinham o espírito de submissão. Não era, por exemplo, fazer algo porque ele era obrigado, mas eles faziam porque eles eram submissos. Eles não questionavam. Quando Nossa Senhora diz assim, como se dará isso, não era querendo não ser obediente, mas querendo fazer melhor. Para melhor fazer, precisava compreender, ter o entendimento. Então, tem que existir submissão. Tá me mandando, eu vou fazer, mas eu não tenho uma submissão de vontade. Eu não tento compreender, então isso não é obediência. Deve ser algo sobrenatural, com espírito de fé, vendo em Deus, vendo Deus na pessoa que você lhe é o submisso. Então, muitas vezes, o seu coordenador da sua vida espiritual, o sacerdote que te acompanha, lhe dá algum conselho e você vai dizer, não, eu não vou fazer isso não porque ele é humano como eu não vou me confessar com o padre porque ele é homem como eu. Não, você tem que ver a autoridade de Deus naquela pessoa e obedecer, porque obedece a Deus. E essa obediência gera frutos. Não é só
ser quartel-general, que você é obediente, mas você, nessa obediência de vontade, nessa obediência de fé, vai gerar frutos na sua vida espiritual. Por quê? Porque quando você faz assim, tem essa obediência, vai gerar a glória de Deus. Você está fazendo isso porque quer ver Deus feliz, glorificado. E esse sacrifício de muitas vezes você obedecer sem compreender, obedecer mesmo que não seja a sua vontade, passa a ser um sacrifício, uma mortificação, tá certo? Por quê? Porque você deixa a vontade própria para cumprir a vontade de Deus. E isso gera muitos frutos na sua vida. Quais são as características da família, da casa de Nazaré? Né? A gente imagina que Jerusalém devia ser uma cidade movimentada, Belém também, mas Nazaré é uma cidade pacata, uma cidade humilde. E nessa cidade, que sendo humilde, aqueles que tinham mais uma aquisição econômica poderia ter uma vida mais agitada, mais movimentada. Não. A família de Nazaré era uma família que, digamos, que tinha uma condição de mais pobreza em relação a outras pessoas. Tanto é que quando vão ofertar, não é, a oferta do templo leva 2 pombinhos. Então a gente vê que não tinha muitas posses, mas era uma vida de trabalho, tá certo? O foco também nessa família de Nazaré era o trabalho, a obediência e o trabalho. Os pais não tinham cargo algum em Nazaré. São José, um homem simples, um carpinteiro, a Virgem Maria, uma dona de casa, e Jesus, o que é o expoente de Jesus? Ele estudou, ele se formou? Não, mas nesse período que ele ficava em casa, a preocupação dele, o desejo dele era ajudar a São José e a Virgem Santíssima. Essa era o trabalho. Então, o trabalho é, sobretudo, uma virtude, tá bom? Vocês têm que entender o trabalho como uma virtude. Por quê? Porque é uma penitência verdadeira e foi a penitência que Deus escolheu. Lembremos-nos de quando Adão e Eva pecam, a serpente vai ter uma sentença de castigo que vai ser rastejar, não é? A mulher vai ter dores no parto e o homem vai ter que trabalhar. Então, quando Adão busca cultivar a terra, era o trabalho que ele queria. Quando São José trabalha para sustentar sua família, ele está cumprindo com aquilo que foi uma diretriz, foi uma penitência escolhida, então ele acolhe de muito bom grado. E quando nós trabalhamos na nossa vida, a gente tem que ter esse entendimento. Eu estou espiando minhas faltas do meu pecado, eu estou reparando as ofensas que nós fazemos muitas vezes a Deus. Então, se você amanhece e diz, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, você diga assim, glória a Deus, hoje é dia de trabalho, hoje eu vou trabalhar. Por quê? Porque você vai poder reparar. Então, o trabalho é a mãe de todas as virtudes. E isso acontecia na família de Nazaré. Enquanto a que ociosidade é a mãe de todos os vícios. Se você tem o que fazer, meu irmão, você está ativo, você está produzindo. Mas se você está inerte dentro de casa, né? Aqui no Nordeste, a gente usa muita rede para descansar, tirar uma soneca. Então, a ociosidade vai gerar vários vícios, a gula e tantos outros que vêm de uma vida ociosa. Essa vida de escondimento, essa vida oculta que a gente vai encontrar na humildade, na pobreza, no trabalho, na obscuridade, também vai transbordar em Nazaré uma vida de oração. Eles eram humildes, eram pobres, eram trabalhadores, mas encontravam tempo para a oração, ou melhor, em tudo que eles faziam no espírito de oração. Então, qual era o trabalho de São José? Carpintaria. Agora lembre-se, eles tinham um trabalho muito simples, né? Não eram coisas requintadas. Qual os trabalhos de casa da Virgem Maria? Varrer, lavar, vestir, fiar, né? Mas em tudo a oração consistia, a união que eles tinham com Deus. Eles estavam unidos com Deus. Deus era tudo para ele, mesmo que eles não fossem nada, mesmo que Nazaré não fosse nada. Deus habitava na família de Nazaré. E é indispensável buscar Deus, pois sem ele nada podemos fazer. Então a família de Nazaré quer nos ensinar isso. Tá? Mas quando a gente coloca que tinha uma vida de oração, não era assim uma oração hoje, depois de amanhã vai rezar, quando tiver tempo vai rezar. A oração da Sagrada Família é uma oração constante, uma oração contínua. Na sua casa podia haver pobreza,
Pode haver muitas situações parecidas com a família de Nazaré, meu irmão. Na sua casa só não pode faltar a vida de oração. Então, você está rezando com o seu esposo, com seus filhos, com seus netos, você está rezando com quem? Porque essa vida de oração é necessário que seja feita em família. Teve muitos momentos na vida pública de Jesus que ele saía para a montanha, ele se isolava, ele queria rezar, rezava só, mas com a família de Nazaré, ele também queria aproveitar essa oração. Se fosse para comer, para dormir, para jogar nas diversões, eles faziam em espírito de oração. Como era o espírito de oração? É estar junto com Deus, perguntando a Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus. Se descansavam, estavam em oração. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, de uma vida nossa, mesmo que trabalho seja de oração, vai ficar suavizado todas as amarguras que a gente possa ter durante o dia. Tudo se faz com Deus e por Deus. Então, aí essa oração passa a ser verdadeiramente fervorosa e constante. E é isso que a gente tem que buscar. A oração em comum. Eles gostavam de rezar juntos, eles estavam juntos louvando a Deus. A Virgem Maria ensinava as orações que ela aprendeu com Santa Ana, entende? Então, Jesus tinha momentos particulares de oração, como a Virgem Maria tinha seus momentos particulares, como São José, sim, mas estavam numa comum união, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, estou eu. Então, como Jesus, ainda criança, aprendeu isso para depois vir dizer. Então, qual é o entendimento que nós temos? 30 anos, vida oculta. Pense assim. Mais 3 anos, vida pública. Vida oculta, vida em Nazaré. Vida pública é quando Jesus começa a fazer suas pregações, seus milagres, seus prodígios. E não podemos dizer que foi assim um marco. Jesus saiu de casa com 30 anos e não voltou. Não, existia encontros, sim. Jesus não necessitava de sua mãe, nem quando criança, nem como adulto, mas ele quis precisar da Virgem Maria. Não houve uma ruptura da vida oculta para a vida pública, lógico, mas ele passou mais 3 anos mais dedicado, mas não quer dizer que não deixou de ver. A gente vai encontrar isso nas próprias passagens bíblicas, né? Quando a gente vê o Evangelho, a gente vai ter o entendimento que a vida oculta, mais ou menos, a gente vai ter uma linha norte que vai ser até as bodas de Canaã. Então, ele estava vivendo ainda essa vida oculta. A partir do momento já da paixão de Cristo, que ele vai viver essa paixão, é uma vida que vai já estar com os seus discípulos, né? A vida pública vai até a paixão de Cristo, mas mesmo nesses momentos existe também a interferência da Virgem Maria. E existe esse intervalo de tempo que nós podemos perceber. Então, desse intervalo do tempo, das bodas de Caná até Jesus, como é que ficou a vida de Nossa Senhora? Será que Nossa Senhora chorou? Será que ela entrava em desespero? Não, desespero não. Por quê? Porque desespero é a ausência de toda esperança. E a Santíssima Virgem era uma mulher que tinha esperança, sim. Né? A gente vai ver lá na frente, quando São João está vendo Jesus morrer, aparentemente Jesus está muito mais preocupado com João do que com sua mãe, porque sua mãe foi preparada para esse momento durante os 30 anos anteriores e depois de 3 anos também. João não. É verdade que Jesus avisou, comunicava aos seus discípulos como é que se daria a paixão, mas digamos que a Virgem Maria foi mais preparada para essa separação física, né? Jesus preferiu a companhia desses últimos 3 anos, ficar mais tempo com os discípulos do que mesmo com sua mãe. Mas eu quero que vocês alcance o entendimento que não houve ai meu Deus de Nossa Senhora, que coisa, meu filho passou a vida com... Não houve essa melancolia da Virgem Maria, não houve esse desespero da Virgem Maria porque Jesus estava saindo de casa, não houve esse drama de Nossa Senhora por conta da vida pública de Jesus, não, gente.
A Virgem Maria era uma mulher madura, foi preparada para esse momento. Digamos que se seu filho tem um sonho de ser engenheiro, a mãe, quando vê ele alcançar aquele diploma, fica feliz. Agora você imagine que Jesus se encarnou para vir salvar a humanidade, o quanto isso causava, de certa forma, mesmo que dor, mas alegria também na Santíssima Virgem, entende? Existia uma ação e uma reação. A Virgem Maria estava triste, digamos que resignada, mas tristeza, não, existia dor de fato, mas amargura você transborda para os outros. Não, a Virgem Maria não estava amarga. Ela estava em silêncio, mas ela não estava em vazio, ela não estava em tristeza. Então a gente precisa entender que a Virgem Maria não é uma mulher qualquer, mas a Virgem Maria foi uma mulher preparada para ser a mãe de Deus. Ela foi capacitada, ela foi imaculada conceição. Ela não era fria, mas ela era cheia da confiança, cheia do entendimento de Deus, tá certo? Então, vida pública, Jesus fica de verdade mais com seus discípulos, mas não quer dizer que a Virgem Maria deixou de acompanhar Jesus. Por quê? Porque mesmo que ela não estivesse na presença física de Jesus, a Virgem Maria sempre esteve unida a ele espiritualmente. A Virgem Maria acompanhava as notícias de Jesus. A Virgem Maria se encontrava, existia uma comunhão com ele. Entende? Entre Nossa Senhora e Deus existia intimidade. Nosso Senhor é onipotente, Nosso Senhor é onipresente, Nosso Senhor é onisciente, mas a Virgem Maria tem uma capacidade dessa intimidade, que ela tem uma onipotência suplicante, os pedidos dela são acolhidos por Deus. E se os pedidos dela para as pessoas são acolhidos por Deus, será que Nosso Senhor também não via o desejo de sua mãe de estar perto do seu filho? Então, não houve essa ruptura, separação total. Deixa de vê-lo e acompanhá-lo corporalmente, mas não deixou de acompanhá-lo espiritualmente. Em espírito, Maria estava dia e noite com o seu filho, nosso Senhor, tá bom? Então, que intimidade tão grande se teve com Jesus, não é? Quem foi a mulher que pôde amamentar, cuidar, trocar das fraldas? Então, essa intimidade dessa vida oculta que ninguém conhece, a Virgem Maria conhece, ela dava banho do menino Deus. Tá? A Virgem Maria sempre cooperou na vida de Jesus, vida oculta. Ia deixar de cooperar com Jesus na vida pública? Claro que não. E como é que foi essa cooperação? Veja, agora chegou a hora do apostolado de Jesus. A mãe continuaria intercedendo por ele. A cooperação física que Nossa Senhora teve no início dos tempos com Jesus, agora passa a ser uma cooperação de intercessão. É ela que intercede ao Pai para com seu filho. É ela que vai intercedendo das pessoas para com seu filho, né? Quantas pessoas, Nossa Senhora, quando sabia que Jesus ia estar em tal cidade, será que ela não chegava para ele e contava? Aquele cego Bartimeu sempre me chamou a atenção. Ele era cego, como é que ele sabia que Jesus estava passando? Será que a Virgem Maria não deve ter dito a ele, olha, meu filho vai passar por aqui, ele faz milagre, ele estava com a capa, será que a Virgem Maria não deu o manto dela e o cego Bartimeu quis ver? Será? Será? São tantos os serás que a gente pode se perguntar. Será que não foi a Virgem Maria que contou aos amigos daquele paralítico qual era o local da casa que Jesus estava? Porque diz que os amigos abriram no telhado um buraco e desceram o amigo na presença de Jesus. Quem foi que contou? Então, essa intermediação, essa intercessão, quem será que fazia? Como Nossa Senhora deve ter feito, ter sido esse canal de graça, não é? Hoje se fala das blogueiras, daqueles pessoas que fazem anúncio, a Virgem Maria propagava o reino de Jesus, com certeza. Então, a conversão que um pregador conquista nas pessoas, meus irmãos, essa conversão muito mais se dá pela intercessão do que pelas palavras que são ditas. Entende isso? Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, vocês estão acolhendo, mas talvez o fruto que esteja acontecendo de amor
de vocês para com a Virgem Maria e para com a Deus seja fruto de uma oração de uma mãe sua, de uma irmã, de alguém que rezou e que disse assim, um dia você vai conhecer mais Nossa Senhora. Talvez essa pessoa reze até hoje por você. E esse amor que você está crescendo não tem nada de tão grandioso pelo que eu estou fazendo aqui, mas sim pelo canal de oração. Em nossa comunidade, as pessoas estão rezando pelos que estão participando no curso de Mariologia. E esse provavelmente seja o melhor canal que acontece. Porque nessas transmissões temos as fragilidades humanas, é uma câmera que está aqui, são essas luzes que me encandeiam, é o computador que tem as suas dificuldades, mas a mensagem no fim chega. E chega por quê? Por conta da intercessão. A intercessão é extremamente importante. E foi pela intercessão também da Santíssima Virgem que Jesus fez muito dos seus milagres. Lembremos-nos, cura é algo que você tem a possibilidade da medicina resolver, dos remédios resolver, mas Nosso Senhor apressava a cura. Milagres é quando não tinha o que fazer e acontecia. E a gente vai perceber que durante a vida de Nosso Senhor, ele fez muitos milagres. A gente encontra os milagres de Jesus nos 4 evangelhos. Ele transformou água em vinho, fez a pesca milagrosa. O jovem que estava morto e Naim, ele ressuscitou. A cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, acalmou tempestades, o paralítico de Cafarnaum, a mulher com sangramento, lembra disso? O filho de Jairo, isso tudo são passagens da vida pública de Nosso Senhor. Os exorcismos que ele fez, alimentou 5.000 homens, caminhou sobre as águas, as curas, homem cego, né? O menino possuído pelo demônio, a moeda na boca do peixe, lembra? Cura dos 10 leprosos, o cego de nascença, o retorno de Lázaro, que Lázaro saiu, né? Amaldiçoou a figueira, Jesus curando a orelha do servo quando Pedro corta, a pesca de tantos peixes. Então, se Nosso Senhor ele operou todos esses milagres, porque ele tinha poder para isso, mesmo ele tendo poder, ele quis a intervenção, ele acolheu as orações de sua Mãe Santíssima. Entende? Então, que a gente possa cada vez mais buscar. Ele acolheu as súplicas, o sofrimento, o silêncio. Então, a gente pode dizer que a colaboração da Virgem Maria para a vida pública de Jesus foi o seu apostolado, foi justamente aí onde que ele entra. Se por sua intercessão converteu a água em vinho, não seria também feitos por intercessão muitos dos outros milagres de Jesus? Porque lembremos-nos, havia um casamento, havia as bodas, a gente depois vai pegar um momento para fazer um estudo das bodas de Caná, que a gente está só citando, mas ela que vai lá, olha para os serventes e diz, fazer tudo o que ele vos disser. E aí? Houve um poder de intervenção da Santíssima Virgem? Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, se a gente pega o entendimento que Nosso Senhor podia fazer tudo, mas quis a intercessão, então a gente aprende com isso que Nosso Senhor vai dar uma extrema importância a uma vida contemplativa. É vida ativa? Sim. Em Nazaré havia uma vida ativa de trabalho? Sim. Mas Nosso Senhor quer também que nós nos dediquemos a uma vida contemplativa. Quando a gente fala vida ativa e contemplativa, a gente chega em 2 irmãs, Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Então, a gente pode dizer que Marta tinha uma vida mais ativa, Maria tinha uma vida mais contemplativa. Uma tinha uma característica mais que a outra, mas a Santíssima Virgem é essa mulher que consegue acolher nela um equilíbrio entre vida ativa e vida contemplativa. Ela, mesmo que estivesse com seus braços o seu filho, ela entendia que esse filho era a sua oferta, porque seria sacrificado pela redenção da humanidade em toda ao Pai. Então, esse equilíbrio é fabuloso. Então, a vida é um conjunto.
entre emoções, entre sentimentos, entre atitudes. As consolações existem os dissabores também, as alegrias e as penas, os sorrisos e as lágrimas, né? Tem momento que estamos mais em alta, temos momento que estamos mais em baixa, mas isso acontecia também na vida de Nossa Senhora. E a gente pode entender que ela teve as consolações dela. Entende? Mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, quais os momentos de consolações de Nossa Senhora? Gente, imagina quando Nosso Senhor estava na sua vida pública e Nossa Senhora estava em Nazaré ou talvez em outra cidade, mas ela ouvia falar de Jesus, ela ouvia falar do seu filho, mas ela sabia que era seu Deus. Ou então, quando ela ouvia falar do Deus, ela sabia que era seu filho. E o que é que falavam? Falavam que ele fazia prodígios, não é? Que as multidões estavam seguindo, e ela devia dizer, oba, tá dando certo, Nosso Senhor quis isso, e ele está conquistando, né? Ela ficava torcendo, a propagação do reino, quando ela sabia que Jesus estava convertendo alguns fariseus, né, os escribas, mesmo que eles tivessem uma resistência maior por tudo o que eles tinham, mas as coisas aconteciam. A gente pode encontrar passagens bíblicas que vai dizer isso, né, que a fama de Jesus se espalhava, e ao mesmo tempo vida contemplativa e ativa, por mais fama que ele também tivesse, mas que ele também buscava se retirar para rezar. E cada vez que ele vivia mais junto daquelas pessoas, também haviam as curas, mas o poder do Senhor estava com ele. Então, para uma mãe, como é importante saber que a graça de Deus está sobre os nossos filhos, como isso era importante para a Virgem Maria. E certamente essas consolações que ela tinha fazia ela sorrir, mesmo em meio das dores que ela sentia. Então ela também tinha alegria em saber que Jesus estava fazendo as escolhas, que Jesus não estava só, que ele escolheu Pedro, Tomé, Tiago, Mateus, os discípulos que aprendiam de Jesus, tinham Jesus como mestre, mas de certa forma estavam cada vez mais também já ensinando, se tornando os apóstolos. Existe o sorriso de Nosso Senhor, as pessoas muitas vezes querendo desvalorizar Nossa Mãe Santíssima, fica alegando assim, olha, Jesus a tratava como uma mulher qualquer. Tanto é que tem uma passagem bíblica que Jesus estava pregando, e aí chega alguém e diz assim, ó Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E o que é que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí diz assim, tá vendo como Jesus desprezou a sua mãe? Não! Isso não foi desprezo, isso foi elogio. E isso deixava a Virgem Maria contente. Por quê? Porque ele vai dizer justamente, Jesus respondeu-lhe, presta atenção aqui para que vocês escutem bem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí apresentou todos eles e disse, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eu imagino que a Virgem Maria, quando escutou isso, não ficou ofendida, porque foi um elogio. Era Jesus dizendo que a Virgem Santíssima fazia em tudo a vontade de Deus. Entende? Não, Deus não desvalorizou, elevou, valorizou. Isso provocou um sorriso na Virgem Maria, porque ela tinha esses momentos de encontro. O prazer que ela devia sentir quando Jesus estava na vida pública, vários dias nas missões, e chegava em casa e dizia assim, ai mãe, tô tão cansada, vem descansar, deixa eu dormir um pouquinho na sua cama. Porque os filhos gostam de dormir na cama. E a mãe fica feliz com isso, mesmo que ele dê trabalho. Imagine quando Jesus chegava na casa em Nazaré, para descansar um pouco, as roupas que ele vinha deviam vir sujas. Eu tiro por mim lá em casa. Às vezes minha filha casada chega e faz assim, ai mãe, posso lavar os lençóis na tua máquina? A tua área para estender os lençóis tem mais espaço do que lá em casa. E eu fico, pode filha, vem para cá. A mãe, mesmo que seu filho esteja grande, você é mãe, então você sabe bem que é isso.
A mãe pode ter seu gosto de fazer a carne, mas você sabe que seu filho gosta de peixe, então ela deixa de comer a carne dela para fazer a peixe só para agradar o filho. Então, o estar com Jesus nesses momentos, ter Jesus nessa intimidade, dava prazer à Virgem Maria. E esse prazer que a Virgem Maria sentia era muito maior do que todos os prazeres. Por quê? Porque ela sabia que tinha que cumprir a vontade de Deus. Então, o lar de Nazaré, entenda isso, o lar de Nazaré foi o lugar que Jesus voltou. Então, o lar de Nazaré, se na vida oculta ele voltou, na vida pública ele vai voltar. Porque existe uma passagem bíblica que aos 12 anos, que eu já até comentei nesse vídeo, ele saiu, eles foram para Jerusalém, depois Nossa Senhora não encontra e sai pensando que ele estava nas outras caravanas, de fato não encontrou. E quando Jesus volta, né, quando Nossa Senhora e São José voltam, encontra Jesus pregando. Então, de volta do Egito, foram para a Galiléia morar numa casa de Nazaré. Jesus, durante seus 30 anos de vida, serviu e ajudou com humildade os seus pais. Mas a passagem bíblica que eu estava querendo é essa daqui, deixa eu aumentar. Lucas 2, né? Todos que ouviu estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? Não é? Eles, porém, não compreenderam o que lhe dissera. Mas presta atenção. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante dos homens. Então, percebam como ele era obediente. A obediência, então, se Jesus voltou para casa quando tinha 12 anos, Jesus também voltava para casa na sua vida pública. A Virgem Maria sentiu dor? Sentiu, não é? E sentia dor porque sabia dos rumores, do que estavam falando sobre ele nas cidades, e sabia que Jesus não era aceito na sua própria pátria. E diz a palavra, a passagem bíblica, Lucas 4, que desejaram precipitar de um abismo lá, jogar para baixo. Uma mãe não vai ter dor nesses momentos? Claro que vai ter. Mas também muita consternação. Por quê? Porque os judeus ficavam o tempo inteiro observando para as palavras que Jesus dizia. Por quê? Porque pretendia matar Jesus. Né? E diz que também nessa passagem de João capítulo 8, vai ser dito que queriam apedrejar Jesus, porque Jesus guardava a palavra, guardava a vontade do Pai. Então, claro que uma mãe sofre com isso. Haviam dissabores, sobressaltos, sim, mas por quê? Quando uma mãe percebe que alguém está tendo inveja do seu filho, ela entende que tudo pode ser feito, porque uma pessoa invejosa é capaz de fazer atos bárbaros. Inclusive Pilatos, ele quando vai interrogar Jesus, a questão mesmo de vocês preferem Barrabás, vocês preferem Jesus, Pilatos entendia, ele sabia, ele conseguia captar que o motivo que estavam entregando Jesus a ele era uma pura inveja, era por inveja que eles estavam querendo sacrificar Jesus. Por quê? Porque imaginemos que a elite do poder em Israel era justamente da classe dos judeus dominantes, que eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, e eles buscavam ter privilégios. Então, para ter privilégios, eles tinham alguns pactos que eles faziam com os romanos, entende? Para ter justamente esses favores. Então, essas pessoas sentiam inveja de Jesus e tinham medo, porque sentiam que Jesus podia se tornar, de repente, uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, a Virgem Maria sentia amargura também, não só dos saduceus, a amargura que eu coloco aqui é o que humanamente as pessoas imaginam que Nossa Senhora teve. Essa amargura de ser uma amargor. Mas a gente pode dizer que na vida da Virgem Maria, ela acolhia essas cruzes com doçura.
tá? Então, frisando essa questão da amargura aqui. Ela não destilava amargura. Mas a dureza e a rudeza da ingratidão dos apóstolos, seus discípulos, sim. Então, ela sentia justamente que o seu filho era desprezado. Imagina ela conviver tanto tempo com Judas e de repente ver Judas, saber que Judas vendeu por 30 moedas, ou Pedro ter negado nosso Senhor. As acusações que Jesus sofria, diziam muitas coisas de Jesus, mas também diziam que ele o quê? Que ele era um comilão, que ele era um beberrão, que era amigo dos publicanos, dos devassos, dizia até que ele era endemoniado. Então, isso tudo causava na Santíssima Virgem uma dor profunda. Mas entenda bem, ela era mulher resignada, tá bom? Jesus explicava os mistérios que ia acontecer, pelo menos 3 vezes explicou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, sobre a paixão, sobre a morte. Imagine como ele deve ter explicado tudo o que iria acontecer também à sua mãe. Mas era necessário satisfazer a justiça divina, ela sabia que isso era necessário. E para remir o mundo e destruir o império do pecado, então ela concebia, ela compreendia a necessidade de Jesus ter essa vida pública, de Jesus ter que passar por tudo que passou. Ela não ignorava, ela não fugia dos sofrimentos e das dores, mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer, havia uma alegria interior nela por se cumprir aquilo que era o desígnio de Deus. E em tudo sentia alegria por estar contribuindo com a vontade do Pai. Os afetos sobrenaturais estavam acima dos afetos naturais. Por mais que ela seja mãe, ela se colocava como aquele bambino, filho de Deus, que havia uma missão. Então ela era admirada justamente com a fortaleza do seu filho, mais do que ficar olhando para as suas próprias dores, se maldizendo. Não, a Virgem Maria era essa mulher inteira, tá bom? Então nós estamos fazendo nesse vídeo esse propósito de vida oculta e vida pública, e aí sim para que vocês tenham um melhor entendimento. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.